Pessoal, vocês sabem que o Bolsonaro ele é o maior cabo eleitoral hoje no país. Claro, a maioria das suas indicações venceram as eleições e quem estava em seu partido ganhou uma grande maioria de votos. Mas você sabe que o sistema, principalmente os ministros da Suprema Corte e o governo Lula, sabe que isso é perigoso. E se por acaso a direita consegue eleger uma maioria esmagadora de deputados e senadores, como aconteceu para as eleições agora para prefeituras e vereadores, né? Realmente é algo a se pensar. Eles estão desesperados. E aí a gente começou a se lembrar de algumas coisas e um deputado veio falar sobre a verdadeira, né, o verdadeiro risco de vida que o Bolsonaro corre. E isso é verdade. O sistema sabe que o Bolsonaro, mesmo inelegível, ele vai eleger muita gente em 2026. Mas será que o Bolsonaro chega lá? Vamos analisar os dados. Adélio Bispo tentou matar o Bolsonaro. Alegaram que ele agiu sozinho. A gente sabe que isso não aconteceu, mas os seus mandantes estão por aí ainda. Os seus mandantes ainda estão através da máquina. Sim, estão no sistema também. E eu vou te mostrar agora. Olha só o que esse deputado falou sobre o grave risco de vida que o Bolsonaro está correndo até 2026. Queria pedir para você me ajudar a compartilhar esse vídeo para mais pessoas e também me ajudar a alertar as pessoas se posicionando. Isso mesmo, comentando aqui embaixo. É isso que você tem que falar. Nós temos que nos posicionar. Olha só o que o deputado disse. Queremos ouvi-lo também sobre essas projeções para 2026 e essa preocupação constante com a segurança do ex-presidente Bolsonaro. E olha, a coragem do presidente Bolsonaro está expressa, porque os criminosos que ordenaram Adélio Bispo, aqui ninguém está convencido que Adélio Bispo agiu sozinho, e os criminosos que ordenaram o crime estão aí por aí ainda. Devem estar ainda no comando da máquina, se bobear, fazem parte do sistema, fazem parte da máquina. E mesmo assim o presidente continua em campanha, é a pessoa política mais popular do Brasil, não há nenhuma outra que chega perto. O poder que eu acho que ele tem hoje, na minha opinião, é maior até do que quando ele era presidente, em termos de prestígio e capacidade de fazer movimento, de fazer grandes mudanças, de eleger representantes. Eu acho que ele tem mais cacife político agora do que quando ele era presidente, na minha opinião. Exatamente porque ele não tem um mandato. Eu acho que temos que entender esse fator político que é importante. Uma vez que você tem mandato, você vira um receptor de cobranças. No minuto que você é uma pessoa que aglomera o carinho das pessoas, é isso que o presidente tem, tá nítido. O carinho que as pessoas têm pelo Jair Bolsonaro ultrapassa qualquer decisão que ele fez, ou não decisão que ele fez, ou quem ele apoiou ou deixou de apoiar. Eles vão sempre gostar do presidente Bolsonaro. Tá nítido isso, não importa. Então, isso é poder, na minha opinião. Tá? No meu dicionário, isso é o poder, um poder de influência, na minha opinião, até mais importante do que o poder político de fato. E a gente está vendo isso na obviedade do esvaziamento do governo atual, que tem o poder de fato, mas qual a influência, qual moral, qual capacidade de governo? Zero, zero. Até as próprias equipes desqualificadas, corruptas, comunistas. Então, combinação de criminosos, desqualificados, corruptos, é isso que se junta a um governo que não tem a moral, não tem o momento, não está no seu momento. O atual governo está no seu fim de ciclo, já deveria ter acabado. E eles ainda comandam uma máquina que foi forjada por as premissas que já estão moribundas também. O Brasil ele continua nessa toada porque ele ainda não entrou na discussão política, social e econômica do mundo. O país está isolado, como sempre foi, durante toda a República. O país viveu isolado politicamente. Nossos sistemas políticos são arcaicos, as nossas discussões e ideologias são arcaicas, os nossos sistemas e instituições são arcaicos, os nossos políticos são arcaicos, a nossa economia é fechada, não é dinâmica. Nós só melhoramos o nosso padrão de vida quando a gente importa o que os outros desenvolveram. Nós só avançamos quando nós importamos o que os outros já inovaram. É isso que é o grande absurdo de não percepção disso. Então, o que nós temos na mão? Temos aqui um presidente que, na minha opinião, é o presidente Bolsonaro, é o candidato natural. Essa questão da ineligibilidade, esse nome realmente deveria ir para algum vestibular chamado oral, né, para ver quem é que tem capacidade de falar isso sem errar. A ineligibilidade dele é uma grande injustiça. É tão patente a injustiça da ineligibilidade quanto é da não investigação do crime que quase o matou ali durante a sua campanha. E é exatamente essas duas grandes injustiças caem na conta do sistema brasileiro. Quem é culpado é o sistema brasileiro. Todos aqueles que defendem o sistema
Vocês são culpados dessas duas grandes injustiças. É por isso que a gente precisa reformar o sistema, mas precisa de um movimento para isso. Eu acho que o candidato também, para fazer um movimento de mudança para um outro sistema, um sistema menos intromissivo, um sistema mais livre, que de fato represente a sociedade brasileira, ele também seria um porta-voz para essa mudança de uma maneira muito importante, talvez até mais importante do que uma presidência. No entanto, ele é o candidato natural, isso tem que ser reconhecido. Eu acho que manter a questão da inelegibilidade agora é mais um prejuízo para o nosso judiciário. É mais um que vai para a conta do judiciário. E é uma conta, assim, muito pesada, porque na avaliação do que de fato causou a inelegibilidade, foge aqui até o raciocínio. Foi uma ação do presidente Bolsonaro que foi interpretada como sendo algo que seria contra um movimento lesa-pátria, que o tornaria inelegível, enquanto que você tem vários políticos, candidatos com várias outras violações tão mais patentes, tão mais gritantes, criminosas de fato, e esses ainda continuam no poder público. Então você veja que nós temos um problema de sistema grave. Pode ser que no primeiro momento temos que substituir as pessoas, mas o único paz e espírito que a gente vai ter é quando o sistema de fato mudar. Claro que o primeiro passo é mudar as pessoas que queiram um novo sistema. Isso que é o fundamental. E o segundo passo é a implementação efetiva ou o desmantelamento desse sistema esquerda que foi criado nos últimos 30 anos. Então é isso que a gente tem que fazer. Eu espero que o presidente esteja bem, de saúde, esteja completamente ativo, como ele está agora. É impressionante o calendário dele de campanha. E olha, meus caros, eu já fiz campanha aqui 2 vezes e é desgastante, viu? É desgastante você estar a todo momento atendendo a população. E eu vejo isso, um senhor está se tornando aí eu não sei qual é a idade dele, mas imagino que está chegando perto dos 70, mas ele está com uma energia inacreditável. Então, está seguindo aí nesse cronograma de fazer eleições em todos os estados. Isso demonstra a entrega. É isso que é importante, é a entrega. Tem poucos políticos que de fato estão entregando. E acho que a gente tem que valorizar isso. E espero que a gente veja isso no próximo ano e meio. Né? É possível que o TSE mude de opinião? É possível que reveja todo esse caso? Sim, é possível. Eu acredito que sim. Interna corporis, até mesmo sem interferência externa, ou qualquer coisa que nós façamos aqui nas redes sociais, acho que internamente isso é possível. Claro que a gente sempre espera isso não como efeito milagroso, mas como efeito de bom senso. E tem muita gente de bom senso no Estado ainda. A gente não pode desqualificar todo mundo, mas que de fato aqueles que protegem o sistema têm parte culpada de tudo que é de injustiça que está acontecendo no Brasil? Tem. Temos que reformar o sistema. Então ele falou tudo, né? A grande luta agora é para reformar o sistema. Nós temos que mudar a política hoje no Brasil. Nos últimos 30 anos, o PT, a esquerda, eles dominaram o país. Sim, o nível de esquerdismo no Brasil era assim 70% a 80%. Não tinha direita no Brasil nos últimos 30 anos. Claro, com exceção, claro, de vocês que estão me assistindo, pessoas que lutaram pela direita, que sabiam de todo o sistema errado que estava acontecendo no Brasil. Alguns não, né? Alguns acordaram depois mesmo, porque foi enganado pelo Lula. Mas assim, a gente precisa desmantelar esse sistema. Esse é o fato. Mas o Bolsonaro, ele é o principal cabo eleitoral. Ele consegue mudar drasticamente o cenário do país. E a gente viu isso nas eleições agora para as prefeituras. O sistema sabe disso. Eles entendem a influência do Bolsonaro. E ele corre risco sim. Amigos, o sistema, ele quer se manter no poder. Totalmente emparelhado do jeito que tá. Se o Bolsonaro chegar e colocar ali 400, não precisa nem ser 500, colocar os 400 ali deputados e uns 60 senadores, acabou. Acabou pra eles. Então a gente precisa tomar cuidado agora nessa reta final, tá? Que a gente tem mais 2 anos pra chegar em 2026, como o deputado aqui mesmo disse, né? A inelegibilidade dele, pelo bom senso, eles têm que tirar. A gente ainda tem essa confiança, essa esperança de tirarem a inelegibilidade do Bolsonaro. E eles sabem que isso pode acontecer porque a visão do judiciário está muito feia lá fora, no mundo todo. O mundo já começa a falar que realmente essa defesa da democracia do Supremo Tribunal Federal passou de todos os limites e eles são, na verdade, ditadores. Então, a gente precisa continuar pressionando, precisamos continuar com esses movimentos, tá? A gente precisa fazer o país mudar e precisamos proteger o Bolsonaro. Nós precisamos que a direita continue a vencer, continue a avançar. Nós não podemos nos render ao sistema. Eu acho que é muito importante trazer essa informação aqui, tá? O sistema ainda pode estar por trás da máquina
quem mandou o Bolsonaro matar Bolsonaro, os verdadeiros criminosos, os mandantes disso, podem estar sim ali no sistema, podem estar atrás da máquina, eles vão querer alterar os resultados de todas as formas. Mas nós, o povo brasileiro que sabemos disso, temos que continuar lutando, tá ok? A visão lá fora sobre o Supremo Tribunal Federal tá muito feio. E a nossa esperança dele voltar, né, do Bolsonaro voltar é justamente essa. Eles podem, quem sabe, pra aliviar um pouco a imagem do Supremo Tribunal Federal, reverter isso. Porque realmente passou de todos os limites essa inelegibilidade. Então, quando lá fora a pressão vem muito forte e o Supremo, talvez querendo tirar esse peso deles, eles podem reverter o Bolsonaro e nós podemos vencer ainda mais espaços. Nós precisamos lutar por isso, tá ok? Quero pedir pra você comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso, qual é a sua opinião, o seu posicionamento. É muito importante, amigo, que você não se cale, que você se posicione. Esse é o nosso papel no Brasil. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima notícia.